Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. O nascimento de João Batista é anunciado. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velha e a minha mulher também. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei como se fosse o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa de Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela.
Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouviu que se cumprimentar, quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A canção de Maria. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que temem em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba todos os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isso é, Zacarias, mas sua mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu, o nome dele é João, e todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram essas coisas e pensaram nelas perguntavam: O que é que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembra da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, e ele irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da luz. O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Lucas, médico. Para ser médico na nossa época, quando nós fomos médicos, quando nós estudamos medicina, pensa num estudo puxado. A gente tinha aula teórica todos os dias de manhã, às vezes à tarde, e todos os dias a gente tinha que ir para o hospital fazer plantão. Teve um mês, quando a gente estava fazendo plantão, acho que a gente estava no 4º ano, né, amor? De cirurgia? É. Não lembro. 4º ano, né? Não lembro. A gente também. dormiu 2 dias em casa no mês inteiro. O resto a gente só dormia no hospital, sempre com o livro debaixo do braço, sempre estudando, sempre seguindo um professor. Nessa época, para ser médico, era tenso também. Era difícil. E Lucas foi o médico. Para ser médico, a pessoa ela tinha que se dedicar extremamente, ela tinha que nascer com o dom de ler, com o talento de estudar, com o talento de se entregar. E Lucas se tornou médico. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
Lucas, ele tem um evangelho muito descritivo. Lucas não foi uma testemunha direta de Jesus. Lucas, ele foi uma testemunha indireta e ele seguia muito Paulo. O Paulo que perseguia os judeus, que também tinham um conhecimento absurdo, gigante. A descrição de Paulo fala que ele foi aluno do professor mais top das galáxias, e Paulo era ferrenho à lei, por esse motivo ele perseguia todo o povo judeu, ele caçava, ia de cidade em cidade, porque ele seguia a lei, até que Jesus aparece para Paulo, e isso depois que Jesus teve a primeira morte, a morte na cruz, né? Ele aparece para Paulo, e aí Paulo se entrega de corpo e alma ao ponto de morrer por Cristo. Então, assim, olha que loucura, né? O cara perseguia aquilo, ele perseguia, caçava, matava a galera, e aí Jesus aparece, ele vira a chave e fala assim, me perdoa. E esse cara devia inconscientemente entender de mindset, porque em sua consciência hoje, uma coisa que tu é contra a tua vida inteira, tu passa a ser a favor? Difícil. É difícil. É difícil, quase impossível. Quase impossível. Porque a pessoa, ela moldou a história dela dizendo que ela é desse jeito. Como que ela vai falar assim, não, peraí, eu estava errado a vida inteira? Então a pessoa não assume que ela estava errada. Então Paulo fez isso, e Lucas seguia Paulo. Só que Lucas, o que Lucas fez? Lucas, ele foi a fundo, ele pesquisou com cada um, ele foi conversar com todo mundo. Por isso que a história de Lucas é tão descritiva. Olha o tamanho de um dos capítulos. E, na verdade, a Bíblia ela deve ser lida do começo ao fim. Então, a história de Lucas tinha que começar do começo e parar só quando terminar Lucas. Porque é assim que a gente deveria ler a Bíblia. Só que demandaria muito tempo, você não ficaria aqui assistindo, você tiraria o like que você deixou e assim por diante. Então, a gente está lendo de capítulo em capítulo. Zacarias, ele era um sacerdote, porque ele era da linhagem real. E olha que legal, Zacarias ele não acreditou no anjo, então o anjo tem poder. O anjo ele tem muito poder. O anjo ele tinha o poder para Zacarias parar de falar, porque Zacarias duvidou dele. E olha que legal, Maria, quando o anjo aparece para Maria, porque o anjo apareceu para Zacarias, Zacarias, não, mas não tem como, duvido de você, minha esposa está petimbada, velhinha. O anjo falou, você duvidou? Você vai ficar sem falar. Maria, nova, noiva, prestes a casar, o anjo aparece para Maria, Maria fala assim, ó, mas não tem jeito, porque eu sou virgem. E o anjo fala, não, a gente dá um jeito, o Espírito Santo ele vai abaixar em você e vai te deixar grávida. Você vai ficar grávida do Espírito de Deus. E o que Maria faz? Maria pensa, fala, caramba, meu noivo vai dar BO, eu tô prestes a casar, vai dar BO. Maria fala assim, ó, eu sou serva, me usa da maneira que quiser, eu me entrego a Deus. Olha que lindo. E Maria tem as consequências, depois, não sei se Lucas vai falar, não lembro, mas acho que sim, porque aqui ele está descrevendo sobre João Batista. Naquele tempo, Zacarias era um sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal gigantesca. Então, era comum que ele desse o nome de algum parente da família dele, da linhagem sacerdotal, que Zacarias gostasse, ou o nome do pai, porque Zacarias era o sacerdote. E Zacarias permite o nome de João, porque o anjo falou para ele que ele se chamaria João, e Zacarias profetiza da vida de Jesus e do menino João. E é legal porque a Bíblia nunca se contradiz. Mesmo as pessoas, elas lembrando de formas diferentes, porque Marcos escreveu uma coisa, Mateus escreveu a mesma história com algumas divergências, que não faz diferença para o texto, e Lucas, ele escreveu descritivamente a Bíblia, o que aconteceu, historicamente falando. E a vida de Elias foi profetizada que ele voltaria, ele volta em João Batista, e Jesus lhe diz que não houve nenhum homem maior do que João Batista. Nenhum homem que pisou na terra. E Zacarias fala, esse menino vai dar bom. Esse menino vai dar bom.
E olha que legal, agora falando culturalmente da época, a mulher de Zacarias, ela, grávida na velhice, ela fala assim, ó, ninguém vai poder me desprezar mais porque agora eu vou gerar um filho. Então, olha como culturalmente a mulher naquela época, essencialmente ela precisava gerar um filho, porque a mulher que não gerava filho era desprezada. E hoje a gente tem esse mimimi do caramba aí de que mulher não precisa fazer nada, a mulher é dona do corpo, se ela quiser matar o bebê, ela pode. Por quê? Sai com um monte por aí, engravida e aí mata o bebê? Será que isso está certo? Matar uma vida? Pode matar uma vida? Ah, não, mas não é vida, embrião não é vida. Não, o que é então? Um circunciso. Lembrei do Velho Testamento. O que é então um circunciso? É uma planta que está crescendo da barriga? É uma pedra? Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Deixa seu like, isso vai ajudar o canal a crescer, vai ajudar a levar essa mensagem. Nós amamos vocês em Cristo Jesus, nós estamos aqui para servir a Cristo. Se isso estiver atingindo você, que Deus te abençoe imensamente. Manda isso para quem você gosta. Faça parte do Família Real. O que é fazer parte do Família Real? É se inscrever aqui no canal. Se você se inscrever, você vai ajudar muito. Mas fazer parte do Família Real é entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que você pode tudo naquele que te fortalece. E se o teu coração estiver em Deus, e você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, Deus vai te dar tudo o que você quer. Porque, na verdade, o que você quer não é para si, é para Deus. Porque o nosso coração nem sempre está em Deus. O nosso coração está nas coisas mundanas. E viva seguindo o seu caminho para casa. Viva seguindo o seu caminho para casa. Leia o livro Primeiro Filho do Homem. Está na Amazon.com. Olha os comentários. Teve alguns comentários lá que fizeram chorar. Você vai entender muito da Bíblia dentro dessa ficção e vai se divertir com esse livro. Esse livro é lindo. E vai chorar também. Esse livro é lindo.